Olá, tudo bem? Eu sou o Harry Invest e vamos trabalhar no fechamento de mercado, muita notícia, muita coisa acontecendo no mercado americano. Só lembrando que esse vídeo não é nenhuma recomendação de investimentos, ok? O que nós vamos trabalhar hoje? Fechamento de mercado americano, algumas notícias, vamos dar uma olhada nos setores, como é que estão andando, algumas ações, ETFs, criptos e rates. Então o overview aí dos mercados, o S&P 500, ele fechou com uma queda de 2,7%, Dow Jones fechou com a queda de 2,08%, o Nasdaq fechou com 4%, o Russell 2000 fechou a 2,72%, o VIX, que é o índice do medo, fechou com incríveis 19,21% de alta, né? O Ibovespa aqui no Brasil fechou aos 124.500 pontos, com a queda de 0,41%, e o dólar, né, frente às outras moedas, fechou com a queda de 0,17%. O FTSE inglês fechou a 0,92 em queda. O CAC da França, o CAC 40, também fechou uma queda de 0,9%. O DAX da Alemanha com uma queda de 1,69%. O Nikkei também fechou com uma queda de 2,12%. O Hansen com uma queda de 1,85%. E essa queda do Nasdaq de 4% gerou bastante notícia, bastante ruído, e já se fala em recessão nos Estados Unidos. Trazendo aqui uma matéria do Investidor 10 aqui, ó, Nasdaq despenca e o índice do medo, que é o VIX, atinge o maior pico dos últimos 3 meses. O índice do medo atingiu seu maior nível desde dezembro de 2024, evidenciando o nervosismo dos investidores. O destaque dessa matéria foi que o aumento das incertezas econômicas se reflete com o VIX, conhecido como o termômetro do medo de Wall Street. O índice, que mede a volatilidade esperada no mercado, atingiu seu maior nível desde dezembro de 2024, evidenciando o nervosismo dos investidores. Os sinais de alerta não passaram despercebidos pelas instituições financeiras. O JP Morgan revisou suas projeções e elevou de 30 para 40 a probabilidade de recessão nos Estados Unidos. Outro fator preocupante para os mercados é a perspectiva de estagnação econômica combinada com a inflação persistente, cenário conhecido como estagflação. Se essa previsão se confirmar, será o pior desempenho econômico do país desde o segundo trimestre de 2020, no auge da pandemia do Covid-19. E aqui nós vamos ver os setores. Os setores da economia americana, a maioria deles em queda, e os que tiveram alta foram uma alta muito tímida. Então, os setores de tecnologia teve uma queda de 4,51%, seguido aí de consumo cíclico com 3,74%. Comunicações, os serviços de comunicações tiveram queda de 3,46%, os serviços financeiros 2,88%, os serviços de saúde 1,22% de queda, as quedas no setor industrial foram de 1,73% e o consumo de defesa foi de 1,05% negativo. Entre as altas, a energia subiu 0,17% e o setor de utilities também com uma alta de 0,23%. Dentre essas notícias, a revista Exame trouxe que as gigantes americanas perderam 4,3 trilhões de dólares em 2025, 6 vezes o valor da B3. Empresas do grupo Seven Magnificents, como Apple, Microsoft e Nvidia, registraram forte desvalorização no início do ano, refletindo a volatilidade do mercado global. O mercado financeiro dos Estados Unidos enfrentou uma segunda-feira sangrenta. A Bolsa Americana registrou hoje, no dia 10 de março, uma perda de 1,61 trilhão de dólares em um único dia, 2,3 vezes o valor da Bolsa Brasileira, atualmente estimada em 699 bilhões de dólares. O valor é ainda maior desde o início do ano, de acordo com um levantamento da Alus Data, entre 20 de janeiro e 10 de março de 2025. As empresas listadas perderam 4,33 trilhões de dólares em valor de mercado, o equivalente a 6,2 vezes a capitalização total das companhias listadas. Dentre as ações, ou seja, as stocks, nós tivemos aí um destaque negativo para a Tesla, que caiu 15,43% no dia de hoje. Teve notícia também
que as ações recuaram 15,4% da Tesla e tem a sua maior queda desde 2020. Então, as ações da Tesla caíram forte em Nova York na tarde dessa segunda-feira, dia 10, tendo seu maior tombo percentual desde dezembro de 2020. Isso significou também apagar, entre aspas, toda a valorização que a companhia conseguiu desde a eleição de Donald Trump em novembro do ano passado. Desde dezembro, a montadora de carros elétricos perdeu mais de 50% do seu valor de mercado, quando atingiu um pico de 1,5 trilhão de dólares. Hoje, ela está valendo 696 bilhões de dólares. O UBS, o banco, reduziu as perspectivas de entregas no primeiro trimestre do ano de 437 mil veículos para 367 mil veículos, que indicaria uma queda de 5% na comparação anual. Mas com a perspectiva de recuperação na segunda metade do ano, desse desempenho abaixo das estimativas se dá principalmente na China e na Europa. Aqui nos ETFs nós vamos ver os mais ativos, aí também com a queda forte ainda de ETFs ligados a semicondutores, né? As maiores altas aqui no meio temos vários, temos aqui um ativo que subiu 1.500%, esse HZBCF. Notícias sobre o ETF. ETF de dividendos lidera a Mag 7, à medida que os investidores buscam qualidade. À medida que os investidores se preparam para um 2025 potencialmente turbulento, os fundos negociados em bolsa com foco em dividendos, como o Schwab US Dividend Equity ETF, o SCHD, superaram os fundos mais arriscados e focados no crescimento, como o Round Hill Magnificent 7 ETF, o MEGS. As preocupações com as tarifas inflacionárias, juntamente com um crescente potencial de recessão, abalaram o mercado, levando os investidores a mudar para ativos defensivos e geradores de renda, reduzindo a exposição de ações de crescimento de alta volatilidade. Essa tendência reflete uma fuga clássica para a segurança, pois os investidores buscam equilibrar a preservação de capital com retornos estáveis. Nos assets, o óleo bruto, o petróleo bruto teve uma queda de 0,45%, o ouro também teve uma queda de 0,32%, a prata caiu 0,37%, o cobre caiu 0,55%, o gás natural também caiu 0,82% e o petróleo Brent, que é a referência para a Petrobras, os petróleos brasileiros, caiu 0,32%. Com relação ao câmbio, o euro se fortaleceu com relação ao dólar 0,12%. Já o dólar caiu perante o ien japonês de 0,29%. Com relação às notícias de câmbio, o dólar dispara mais de 1% e fecha acima de 5,85 em meio a temores de recessão nos Estados Unidos. O dólar à vista disparou mais de 1% contra o real nesta segunda-feira, na esteira dos ganhos da divisa norte-americana ante moedas emergentes, uma vez que investidores fugiram de ativos de risco devido a temores de recessão da economia dos Estados Unidos. O dólar à vista fechou em alta de 1,13% a R$ 5,85. Na sexta-feira, o relatório de emprego de fevereiro já havia acendido um alerta entre os investidores, com os Estados Unidos registrando a criação de 151 mil postos de trabalho no mês passado, de 125 mil vagas em janeiro, em dado revisado para baixo. Em pesquisa da Reuters, havia previsão de abertura de 160 mil vagas. Em entrevista concedida à Fox News, que foi ao ar em domingo, Donald Trump evitou prever se os Estados Unidos podem passar por uma recessão devido ao impacto de suas prometidas tarifas sobre o Canadá, México e China. Já as criptomoedas também tiveram um dia difícil. O Bitcoin caiu 2,45%, o Ethereum 6,86% de queda, o Tether caiu 0,03%, o XRP caiu 5,19% e a Solana caiu 6,08%. O Bitcoin perdeu a linha dos 80 mil dólares por volta das 10h30 e teve no fechamento de mercado perto das 21 horas
uma queda mais acentuada, chegando a ser negociado nos 76.984 dólares. O Bitcoin então caiu mais de 5% e perdeu a marca dos 80 mil com a fuga do risco, segundo a Investing.com. O Bitcoin chegou ao fim da tarde desta segunda-feira, dia 10, com uma queda significativa, em meio às incertezas regulatórias nos Estados Unidos e diante de um cenário global de aversão ao risco, diante de renovados temores de recessão nos Estados Unidos e novos sinais de fraqueza na economia chinesa. Com o declínio, a criptomoeda mais negociada do mundo opera abaixo de 80 mil. Para Marion Labor, do Deutsche Bank, a volatilidade das criptomoedas deve permanecer elevada enquanto não houver clareza sobre os planos do presidente Trump para uma reserva estratégica de Bitcoin, como o cronograma de execução, os mecanismos de financiamento e a alocação de ativos. Abre aspas. O mercado acompanha os desdobramentos, ponderando o potencial de valorização das criptomoedas, caso o plano ganhe força, e o risco de perdas, caso a iniciativa estagne ou se revele apenas simbólica, diz Labor. Com a manutenção de juros altos nos Estados Unidos, o setor de REITs, o setor de real estate, tem sofrido um pouco. Esse gráfico mostra a relação do real estate, do setor real estate, com o S&P 500. Em azul, o real estate, que vem sofrendo aí uma queda de 3,72% atualmente, e o desempenho do S&P com uma alta de 2,62% no período. Entre as altas e baixas, nós temos aqui uma alta de 58,59% no Redfin Corporation e temos uma queda significativa no Hospital Properties, SVC. Então essas foram as principais notícias que a gente trouxe aqui no fechamento de mercado. Falamos dos setores, ações, ETFs, criptos e REITs. Esse não é um canal de opinião, mas sim um canal de compilação de informações para você ficar cada vez melhor preparado para a abertura do mercado no dia seguinte. Muito obrigado e bons negócios!